Bom dia a todos. Excelente. Muito bem. Queremos dar as boas-vindas ao Diogo Tomás Pereira, primeiro presidente da JMP, que nos vem então falar um bocadinho das origens da JMP. Nesta segunda formação interna deste ciclo, tivemos a primeira em que o Sebastião nos vai falar sobre o presente e o futuro da JMP, e nesta segunda sobre a nossa instituição, vamos falar um bocadinho da origem, e por isso contamos aqui com o primeiro presidente da associação, para também nos falar um bocadinho sobre isto. Não sei se o atual presidente quer dizer. Posso dizer só umas quantas coisas. Bem, é a segunda nossa conversa aqui, temos ali malta nova, malta de Lisboa, força nisso. E pronto, queria dizer aqui também uma notícia que tem corrido, e acho que é a primeira vez que nos reunimos depois desta grande notícia, não é? Do noivado da sua Dona Maria Francisca. Queria só dar essa notícia aqui também presencialmente. Já todos sabíamos, não é, Santinha? E pronto, é muito isso. Depois, quando houver mais notícias ou assim, vamos sabendo também, especialmente pela Caras, que não larga. E pronto, e obrigado, Francisco, mais uma vez por organizares isto ali com a nossa académica. E é continuar aqui com isto. Olá, malta do Zoom, entretanto, ainda não disse olá, quem é que está? É o Jorge, Miguel L. Rigor e o Rafael. Olá, malta. Estão com o microfone desligado, estão a tomar um pequeno almoço, não estão aí sequer, mas pronto, eu também não me importo. Enfim. Mas o Rafael tem a cara mais bonita. O Rafael é tipo o nosso mais bonito. Enfim, bem, passo a palavra, vai ser tipo conversa. Não? Muito bem. Então, bom dia a todos. Quero agradecer por me terem convidado. É para mim um gosto falar convosco sobre a juventude. E dizer-vos, em primeiro lugar, que tinha previsto dizer isto no fim, mas vou dizer logo no início. O projeto da Juventude Monárquica, como existe hoje, foi um projeto de grande entrega e de abnegação de todos os que estavam na fase fundacional, e por isso é até emocionante poder vir aqui falar convosco sobre isso. E ontem, quando estava à procura de algumas coisas, para não vir aqui ser muito vago, foi muito bom ter recordado coisas que até já se passaram há 10 anos atrás. Portanto, o tempo, como vocês sabem, é avassalador. E depois também aqui estas fotografias que eu já vou mostrar para a maltinha ver, porque isto que descobrimos ali atrás tem aqui umas imagens interessantes também do período fundacional. Mas, enfim, muito obrigado e fico muito grato, e sempre que quiserem estou disponível para vos ir falar sobre o que entenderem e quando entenderem. Então, antes de falarmos aqui da parte fundacional, esta estrutura foi fundada em 2013, no dia 5 de outubro de 2013, em Santarém. Eu queria fazer-vos uma pequena resenha histórica do que é que foi a Juventude Monárquica, mais ou menos desde 1911, não é? Só para termos uma noção daquilo que nós somos hoje, porque tem muito a ver com este passado, que não é assim um passado tão longínquo, e que vocês vão verificar que nos marcou muito, e a nossa atuação e o desejo que tínhamos de fundar uma juventude autónoma teve muito a ver também com estes inícios. Então, o movimento monárquico, logo em 1911, organizou-se, não é? O Sr. Dom Manuel II tinha uma causa monárquica para o servir, e portanto é normal que já existissem jovens na altura, não organizados independentemente, mas que já existissem. E portanto temos aqui uma ideia que pelo menos por volta da década de 60 já havia uma comissão da juventude dentro da causa monárquica, desta tal causa monárquica que já existia, que era uma causa monárquica que estava muito ligada ao rei, portanto não era um movimento político autónomo, era um movimento de serviço ao próprio rei, até era o próprio lugar-tenente que tratava de nomear as pessoas e tudo mais para essa organização. Portanto, não sabemos precisar bem desde quando, mas existia uma comissão da juventude monárquica que já atuava junto da juventude portuguesa. E é curioso que neste ano, 1965, esta juventude monárquica, e isto eu acho que é muito, muito importante, teve uma ação de revolta, por assim dizer, contra a causa monárquica, porque a causa monárquica indicava pessoas para as listas da União Nacional. E, portanto, como vocês saberão, era o partido que sustentava o regime na altura.
E a juventude monárquica da altura achava que isso não estava correto e, portanto, todas as estruturas da juventude monárquica na altura do país demitiram-se para contestarem o facto de a causa monárquica nomear pessoas para a União Nacional, até porque, como saberemos, a maior parte dos monárquicos, os monárquicos mais proeminentes, sempre estiveram muito ligados ao Estado Novo. Aqui não estou a fazer nenhuma crítica, nenhum juízo de valor, era assim, essas coisas foram mesmo assim, e se calhar em determinada altura tinham mesmo de ser assim, e portanto já a juventude monárquica nessa altura já era contestatária, mesmo dentro do próprio movimento, e portanto na altura admitiram-se todos. Depois sabemos que após o 25 de Abril fundou-se o PPM, não é? Que, como vocês saberão, durante muito tempo teve à frente, por assim dizer, o movimento monárquico. As coisas não são bem assim, mas teve uma certa importância, porque ainda hoje a política é quase só partidos, então na altura do 25 de Abril, ou a ser o 25 de Abril, aí só os partidos é que tinham a mesma importância. E nessa altura já havia uma juventude monárquica portuguesa, com esta designação, que fez parte da fundação do PPM, e que depois se manteve como juventude monárquica, muitas vezes designada por JM, e que teve um papel muito interessante, até no meio estudantil, teve ações muito, muito curiosas. Depois, em 1984, foi fundada a Juventude da Causa Monárquica, está registada como associação, que se chamava, tem um nome curioso, era Juventude da Causa Monárquica e FEM Juventudes Monárquicas de Portugal, que é um nome grande. E porquê? Porque já aqui já haviam juventudes espalhadas por todo o país, muitas vezes não estavam unidas, e já havia aqui uma intenção de unir estas juventudes. E não é de dizer que, quando nós fundamos a Juventude em 2013, tinha estes dois pilares. Tinha um pilar de que queremos unir todos os jovens monárquicos numa mesma estrutura, sem que isso fosse um tique de autoritarismo, não era isso, fazia sentido. Como nós sabemos, hoje em dia, a política está muito centralizada e até para a comunicação isso é fundamental, ser assim, ainda que discordemos. Se pensarmos na tradição municipalista dos monárquicos, isto não faz muito sentido, mas é assim que a política está e em termos de comunicação é fundamental haver uma certa unidade. E esse era um pilar fundamental da unidade, e outro era de o movimento monárquico poder aproveitar a natureza própria dos jovens serem mais rebeldes, se quisermos utilizar essa expressão, para poder beneficiar o próprio movimento monárquico. Portanto, estes dois pilares eram fundamentais para nós, e ao longo dos tempos, deste século XX, vai-se verificando que também foi importante para estes grupos de jovens. Também queriam contestar, queriam ter o seu próprio público, e nós também quisemos fazer isso. Depois, ainda antes da década de 80, foi criada uma organização independente, ou seja, engano, o Sr. Dom Duarte, o atual chefe da Casa Real Portuguesa, quis mudar um pouco o paradigma, ou seja, queria que a causa monárquica não fosse a tal instituição de serviço à coroa, num sentido de serviço técnico, não é? Nós estamos aqui para servir a coroa, já se sabe, mas queria que fosse um movimento político independente e autónomo do próprio chefe da Causa Real. E, portanto, em 79 começou logo a lançar esse repto para mudar as coisas, e só mais tarde, década de 90, é que o Sr. Dom Duarte faz um discurso interessante em 1991. Começaram-se a fundar as redes-associações, ele próprio exorta que se fundem redes-associações distritais, não é? Vocês já percebem que isto tem muito a ver com a estrutura da juventude agora, também temos as organizações distritais. E funda-se a Causa Real em 1993, e a causa monárquica que existia continua a existir, mas mais como uma organização para formação do que propriamente como um movimento político que passa a ser a Causa Real. E então, aproximamos-nos já daqui dos nossos tempos. É no final da década de 90, início de 2000, que vão surgindo várias juventudes. Existiam as juventudes reais, que eram juventudes que estavam ligadas às reais associações, por isso é que era o nome Juventude Real. Depois surgiu também a Juventude Lusitana. A Juventude Lusitana, aliás, tinha este nome porque não queria que houvesse uma conotação exclusivamente monárquica, queria que houvesse uma conotação patriótica, portanto, queria abranger aqui um leque grande, e chamava-se Juventude Lusitana. Foi a primeira organização onde eu
participei como jovem monárquico, aí desde os 14 anos, por aí, porque me fascinava essa ideia do patriotismo e do patriotismo ligado à coroa. Depois, na altura, também surgiu uma juventude monárquica portuguesa, e tanto a juventude lusitana como esta juventude monárquica portuguesa estavam muito ligadas ao meio estudantil de Coimbra. A juventude lusitana tinha o Filipe das Ilhas à frente, não sei se conhece, que foi jornalista da Renascença, agora tem um projeto autónomo. Esta juventude monárquica portuguesa tinha o José Maria Freire de Andrade, penso que era ele que estava à frente desta juventude. Depois, o que é que acontece? Eu próprio fiquei com a responsabilidade da juventude lusitana no norte do país, e depois passei a ficar com a responsabilidade nacional, e foram acontecendo várias coisas. Os jovens, junto das reais associações, eu espero não ser muito mal interpretado, funcionavam muito como, imagina, há uns jantares conjugados, precisamos de jovens para estar na mesa de entrada, para organizar as mesas, não sei o quê. Eu via isso sempre com muita estranheza, não é? Porque percebia que o movimento nunca iria conseguir captar juventude se não tivesse uma organização própria que falasse a linguagem de jovens, não é? Não estou a dizer, que um homem de 40 anos, eu estou quase com 40 anos, não consiga falar com jovens, consegue. Mas a verdade é que a vida leva-nos para outros sítios, para outras conversas, e era preciso, de facto, tirar os jovens destas funções meramente protocolares, que são importantes, e acho que a juventude deve estar disponível para isso, porque é preciso, é trabalho, é necessário, deve estar, mas deve ter uma organização que fale uma linguagem própria que consiga atrair jovens. E, portanto, isso vinha-se a sentir cada vez mais, mas foi muito difícil, mesmo difícil, conseguir descolar. Foi complicadíssimo. Então, por isso é que estas juventudes iam-se lançando até fora do próprio movimento das reais associações, porque as reais associações viam, ou seja, queriam que os jovens estivessem lá, mas muito controladinhos. Eu não sei se vocês já se aperceberam, mas hoje as coisas são diferentes, mas havia muito receio de que alguém pudesse representar mal o movimento, que ridicularizasse o movimento e não sei o quê, e às vezes o que nós vemos é que até entre os mais velhos que isso pode acontecer, não é? Esse problema, esse medo. Depois também havia um medo curioso, que era que nós fôssemos como as juventudes partidárias. Ora, o problema das juventudes partidárias é um que nós nunca vamos ter, é que as juventudes partidárias concorrem para as secretarias de Estado, concorrem para ser ministros, concorrem para trabalhar na máquina de Estado, e nós nunca vamos concorrer para nenhuma dessas coisas porque somos autónomos, somos partidários, portanto esse receio também existia, mas era um receio sem fundamento. E, portanto, o que é que se fez? Criou-se em 2008, fundou-se o Conselho Nacional da Juventude Monárquica. Este conselho pretendia agregar todas estas juventudes que estavam dispersas, e cada juventude nomeava uma pessoa para estar neste conselho. E eu estava lá em representação da juventude lusitana. Depois tínhamos, não sei se vocês conhecem estas pessoas que eu vou dizer, mas o Rui Araújo, que também teve muita importância no movimento monárquico, foi secretário-geral da Causa Real no tempo do Paulo Teixeira Pinto, também estava neste Conselho Nacional da Juventude. Estava também o Adam Menezes, que é filho do atual presidente da Real de Viseu, e que veio a ser presidente deste conselho. Portanto, este conselho o que queria era agregar se calhar alguém ia dizer uma crítica. Foi abafado. Este conselho reunia com periodicidade. Tivemos que criar um regimento da relação deste conselho com a própria Causa Real. Também foi duro, mas o final foi muito interessante, porque aquilo que vocês hoje têm dentro da Causa Real é uma coisa muito interessante. Tem 20 lugares no Congresso, têm o vosso presidente no Conselho Superior, na Direção Nacional, mais nenhuma organização dentro do movimento tem isto. E foi nesta altura que isto se construiu. Este Conselho queria que a juventude tivesse uma importância fundamental. Até porque, reparem, a juventude é o futuro da Causa Real, não é? Eu, por acaso, agora ainda há pouco estava a comentar, eu não estou em funções executivas, mas depois de ser presidente da juventude, fui tesoureiro da Causa Real, fui vice-presidente da Causa Real. Agora estou um pouco mais na retaguarda, porque às vezes é preciso respirar, para depois um dia se calhar voltar, se os meus filhos deixarem, a mulher. Mas esta é que é a verdade, nós somos o futuro, vocês são o futuro da Causa Real, e portanto, por isso é que aqueles receios que havia faziam um pouco sentido, porque isto tem que ser também uma escola, a Juventude Monárquica tem também que ser uma escola do futuro do movimento. E então,
este Conselho depois percebeu que não era suficiente, lá está, jovens, não bastava só aquele regimento que existia, nós precisávamos de mais autonomia, precisávamos de uma associação própria, que até um dia pudesse concorrer a fundos que nos permitissem fazer outras coisas, e quisemos começar a lutar por essa autonomia, por fundar uma associação, mas sempre ligada à causa real. Nunca houve, quer dizer, pelo menos de mim e dos que estavam comigo na altura, nunca houve a intenção de fazer aqui uma cisão, um cisma com a causa real, nunca. Era sempre dentro da causa real, mas com autonomia. Por exemplo, as reais associações são organizações autónomas, têm personalidade jurídica, mas estão dentro da causa real. E o mesmo queríamos que acontecesse com a juventude. E então fomos lutando por isso e dentro deste Conselho, o primeiro presidente dentro do Conselho, este Conselho tinha uma estrutura um bocado estranha, tinha uma direção, que tinha um presidente, que foi o Álvaro Menezes, e eu era presidente da mesa do Conselho. Depois, o que é que acontece? Em dezembro de 2012, há eleições, eu passo a ser o presidente do Conselho, mas o meu projeto único, meu e dos que estavam comigo, por exemplo, o João Embaixador, penso que vocês conhecem, o Jorge Leite Pereira, essas pessoas que estavam ali mais próximas na altura, o nosso projeto era acabar até com aquele conselho, porque nós queríamos era esta associação que vocês hoje têm. E então fomos fazendo esse caminho, muitas reuniões com a causa real, e eu às vezes não me interpretem mal, eu quando falo desta estranheza e destas dúvidas que a causa real tinha, eu acho que eram naturais. E fizeram-nos bem, porque nós tivemos que lutar e não desistir. Nós nunca desistimos. Houve momentos com algumas pessoas que foi muita dificuldade, e chegamos a ser insultados em reuniões, e foi mesmo duro. Mas nós quisemos continuar, porque o nosso projeto, ao contrário do que muitos pensavam, não era um projeto pessoal. Era um projeto, até porque eu quando fui eleito presidente da Juventude Monárquica, tinha 29 anos, portanto eu só podia fazer um mandato, portanto o meu projeto pessoal era muito limitado. E portanto eu percebo isso, porque o movimento monárquico está muito aberto a esse tipo de problemas, não é? Pessoas que têm que julgam que têm a coroa, algumas, e que querem entrar e querem estragar, só fazem disparates, depois conseguem a atenção da comunicação social é uma vergonha, e eu percebo que esses receios tivessem existido, isso acabou, e o que é que acontece? Então nós conseguimos articular um projeto de estatutos com a causa real, e fundámos a Juventude Monárquica Portuguesa no 5 de outubro de 2013 em Santarém. Já agora vou aqui mostrar, não sei se vocês daqui conseguem ver, não sei se está bem a mão. Esta fotografia é do primeiro congresso, isto foi em Santarém, no fim fizemos uma festa na rua, e já tínhamos merchandising, então, isto aqui foi a tomada de posse, para ver aqui o Zequinhas a falar, era mais novo. E estas duas são da fundação. Eu já estou aqui. Este é do Congresso de Coimbra, que foi no ano seguinte também, e jantares conjurados. Isto aqui foi uma reunião qualquer no Carreão. Pronto. Este congresso em Santarém foi muito interessante, foi muito empolgante, conseguimos reunir vários jovens, e depois teve uma coisa muito gira. A Causa Real estava a fazer também um congresso lá em Santarém, no teatro, agora não sei se é Sá da Bandeira, não me lembro bem. Nós estávamos na Casa do Brasil. E então o que é que nós fizemos? No final do nosso congresso fizemos uma arruada até onde estava a ser o congresso da Causa Real, e foi espetacular, porque estava no intervalo do congresso da Causa Real, estavam todos no átrio, o Sr. Duarte também estava lá, e nós chegamos, viemos tudo tal pela rua fora, com bandeiras, entramos lá todos ao mesmo tempo, foi uma coisa extraordinária, até há uma fotografia. Depois eu até vos posso mandar algumas coisas se quiserem. Há uma fotografia que está o Sr. Duarte, e estamos nós à volta dele, a conversar com ele. Foi muito giro. E ficaram aí as dúvidas todas dissipadas. A Juventude Monárquica estava para a causa real. E isso ficou claro, e é claro hoje, é muito claro hoje. E portanto, chegando a estes verdadeiros primeiros tempos, nós também tivemos uma preocupação, eu não sei se hoje é relevante ou não, mas na altura era. Nós tínhamos o presidente da Juventude Monárquica do PPM fazia parte da nossa direção, porque nós achámos que era importante, porque vocês sabem, há sempre aqui uns problemas com o PPM e tal, onde por um lado acho que tem que haver, faz sentido haver problemas, por outro lado acho que não podem ser ostracizados, porque são mais um partido político, outros partidos existem, e portanto, porque é que o PPM se existe, porque é que não há de ser integrado,
e temos pessoas do PPM, aliás, o PPM fez coisas extraordinárias, agora está numa fase mais complicada, mas fez, e portanto nós tínhamos lá o presidente connosco, que agora não me lembro do nome dele, que me perdoa, mas é este rapaz que está aqui. Pronto, já não me lembro do nome. E depois nós tivemos, ontem estive a ver isso, foi muito interessante, nós tínhamos uma política de enviar comunicados de imprensa, porque nós éramos autónomos e, portanto, não precisávamos de pedir à causa real se podíamos enviar comunicados ou não. E depois, como são jovens, o que é que a malta pensa? São jovens, podem dizer o que eles quiserem, temos que aproveitar isso. Então, os nossos comunicados até tinham uma boa aceitação, chegamos a sair em vários jornais, online, e até também escrito em papel. O que saímos mais vezes em papel foi o Diabo. O Diabo, enfim, não é o jornal que mais saímos do país, mas estávamos... Aliás, fez uma reportagem de 2 páginas sobre o Congresso. E pá, coisas, sei lá, não tive a ler uma, o título era Portugal é uma cadela espezinhada face à Espanha, porque em 2016 nós fomos ocupar, não sei se já viram esse vídeo, mas está disponível no Facebook. Fomos ocupar Olivença à noite e com as bandeiras por, pá, aquilo ninguém estava a dizer, aquilo, estavam mesmo a convidar para ver se invadem. E invadimos aquilo, subimos lá uma parte da muralha com as bandeiras, pá, foi muito interessante. E depois enviámos essa comunicação de uma estação de serviço, lembro perfeitamente, estávamos a tratar-nos de uma estação de serviço, aliás, parámos a ir para lá para fazer como é que se diz, não é tábuas que se diz, mas para fazer os cartazes com as palavras de ordem, a ida para lá e depois já a vinda para cá, parámos para fazer o comunicado para a imprensa. Depois uma coisa que também fazíamos muito interessante era, nos dias 10 de junho, tivemos em Lamego, íamos com as nossas bandeirinhas, não sei o que, a polícia não nos deixou avançar, consideraram que era uma manifestação, e eu na altura disse, pá, Sr. Guarda, isto é uma bandeira nacional, mas não pode, pronto. E foi aqueles momentos em que pensámos, vamos partir para a violência, mas não partimos, ficámos ali mais afastados. Tivemos também, quando foi 10 de junho aqui no Terreiro do Paço, também nos organizámos para ir, sempre com a bandeira azul e branca, quer dizer, a bandeira azul e branca, outros levavam outras, porque também nunca se impôs que as pessoas não pudessem levar as bandeiras que quisessem, e até a bandeira da República, o que nós sempre dissemos foi que muitos portugueses morreram por esta bandeira, e portanto, se alguém aparecer com esta bandeira, é mais relevante isso do que estar aqui. Claro que nós monárquicos vamos para aquela bandeira e aquilo causa-nos uma certa estranheza, não é? Mas temos que perceber que muita gente morreu por aquela bandeira ao serviço de Portugal. E, enfim, todo um trabalho que se foi começar a fazer, redes sociais, isso foi tudo nesta altura fundacional, o site, a entrada no Conselho Nacional da Juventude foi em 2015, foi uma coisa muito importante. Também é curioso contar-vos esta história, aquilo funcionava da seguinte maneira, eu não sei se vocês já participaram em alguma reunião do Conselho Nacional, mas aquilo tem os representantes de várias associações, os porteiros também lá estão, Juventude Comunista, Juventude Socialista, está lá. Então, como é que eles fazem para aprovar a entrada de uma nova associação? Nós vamos a uma reunião, estão lá todos, apresentámos, na altura foi a Carlota Arantes, que acho que ainda participa aqui nas vossas coisas, e outra rapariga que eu não me lembro o nome dela, fomos apresentar e depois temos que sair da sala para eles, à porta fechada, fazerem a votação. Claro que nós fomos aprovados, mas sabemos quem é que votou contra, não é? Isto claro que votou contra. O Bloco de Esquerda, por acaso, não sei se tem lá a fundação, porque eles não estão organizados em juventude, mas a Juventude Comunista votou contra, soubemos disso, mas a maior parte votou a favor, e entramos. Isto foi importante, porque é os monárquicos, jovens, que estão na organização de juventude, que é ouvida pelo governo para os assuntos da juventude, e portanto, nós achámos na altura que era relevante. Até foi interessante o presidente, um dos presidentes que se candidatou na altura para ser do Conselho Nacional da Juventude, agora é deputado do PSD, precisou do nosso apoio para ganhar essa eleição, portanto foi uma coisa também muito, muito interessante. Depois, eu estou aqui a concentrar o período fundacional entre 2013 e 2016, porque foi a primeira direção. Em 2016 fizemos uma coisa que foi um sucesso mesmo, que foi a primeira Academia de Verão, foi feita ali num palacete em Vila Franca, da Câmara, e acho que não se pagou nada pelo palacete, e depois fizemos outra coisa, tivemos que fazer um crowdfunding, em que andamos a pedir dinheiro,
era uma plataforma que existia lá na internet na altura. Na altura, a secretária-geral era a Carmen Pinheiro Torres, que vocês também conhecem, foi presidente, que foi uma secretária-geral extraordinária. Eu era presidente na altura, e ela foi... o primeiro secretário-geral foi o João Embaixador, ela depois foi a seguir a ele. E ela teve um papel fundamental para a organização dessa academia, por isso é que eu estou a falar dela. E essa academia foi espetacular, porque foram 3 dias, que eram jovens de vários sítios, e acho que, eu não me lembro se tiveram que pagar alguma coisa, porque nós com o crowdfunding conseguimos arranjar fundos para as comidas, para tudo aquilo que era necessário. E então, houve muita festa também, posso-vos dizer. Houve formadores que estiveram lá, que também vocês já convidaram para vir, por exemplo, o Dr. Manuel Monteiro esteve lá, teve na altura o presidente da causa, que era o Luís Lavradio. Quem é que esteve lá? Tiveram lá várias pessoas, teve um jornalista também, tiveram lá, teve o presidente da JP e o representante da JTI, nós tentamos fazer uma mesa com representantes de várias juventudes, e foi muito bom, porque isto foi em setembro, o meu mandato estava quase a acabar, e foi com chave de ouro, porque foi extraordinário. Depois, há uma coisa importante que vos queria dizer. Nós, em 2014, fizemos o tal Congresso de Coimbra, que está aqui, esta fotografia foi em Coimbra. Isto para vos dizer o quê? Nós tivemos estruturas locais em Viana do Castelo, Porto, Coimbra, Ribatejo, Lisboa. Chegámos a ter também nas Beiras, era um rapaz muito dinâmico, mas como vocês sabem, no interior é muito complicado para mobilizar pessoas, mas chegámos a ter lá também. E depois também os núcleos académicos, também vocês pensam que têm andado a tratar disso, e também fundámos. Nós tínhamos essa ideia que era fundamental os núcleos académicos para começar a falar das coisas logo que as pessoas entrassem na academia, ainda que já tenha existido no tempo, neste tal tempo da década de 90, existiram núcleos nas secundárias. Portanto, no Rei da Dona Amélia existiu, isso também era muito curioso, até tinha um logo próprio, tinha uma revista no Rei da Dona Amélia, uma revista monárquica feita por eles, que era distribuída. Depois, o que é que eu vos quero dizer mais? Esta questão do peso que vocês hoje têm na causa real, o número de congressistas e tudo mais, aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido, que eu me lembro. Quando foi a eleição em 2016 para a causa real, 2016, acho que foi em 2016, foi uma luta muito interessante, porque havia 2 listas, e eu penso que isto já terá acontecido também agora recentemente. Havia 2 listas para a causa real e que precisavam da juventude, não é? Então houve ali reuniões muito interessantes, discussões incríveis, também discussões dentro da própria juventude, porque havia uns que não queriam propriamente apoiar uns, mas também não queriam apoiar os outros. E depois o que eu queria lutar era que houvesse uma coisa de bloco. Não sei se foi a melhor solução, na altura acho que foi, mas se calhar às vezes pode-se dar liberdade. Aliás, liberdade há sempre, não é? Mas na altura o que eu queria era que todos os congressistas da juventude votassem na mesma lista, e pronto, na altura teve que se negociar os lugares, não sei o quê. Foi nessa altura que eu passei a ser tesoureiro, foi por negociação. Lá está a massa, isso era a massa imensa que era na causa real. E isto, eu acho que é muito importante vocês terem esta consciência, porque isto é muita responsabilidade, não é? Eu acho que uma lista pode cair num congresso por causa da juventude monárquica, por isso é muito importante, vocês terem essa consciência, manterem a todo custo essa importância, porque isto é lugar comum dizer, mas nós somos o futuro, e nós, quer dizer, vocês são o futuro, e tem que ser o futuro logo no presente. Aqui tinha apontado as dificuldades da autonomia, mas isso já vos falei. Custou realmente muito a sairmos debaixo das saias da mãe, da causa real. Quer dizer, sair e ficar ao mesmo tempo, não é? A nossa preocupação, sempre isto terminando, sempre desde o início, era com o futuro. Nós sabíamos que não estávamos a fundar a juventude monárquica para aquelas pessoas que ali estavam. Até porque eu, como vos disse, tinha 29 anos, não podia me recandidatar sequer. E o que me satisfaz é que, e lá está, segundo os registros históricos que existem, penso que isto nunca terá acontecido. Esta juventude monárquica já vai na 4ª direção, e vai continuar, isso nós temos a certeza que vai,
esta era a preocupação fundamental do grupo fundacional, construir uma instituição que perdurasse no tempo e que ficasse para servir a causa real e o rei, e isso é a maior satisfação que nós temos. Eu e estas pessoas, eu vou nomear aqui algumas, logo desde o início, já vos falei do Rui Gomes Araújo, Jorge Leite Pereira, o embaixador, o Álvaro Menezes, o Joel, que está aqui, Nuno Gaspar, está aqui, já foram mais novos, o João Embaixador também já foi mais novo. Estas pessoas, depois mais tarde, mas também fazem parte desta fase até 2016, o Gonçalo Martins da Silva, o André Lopes Cardoso, que foi cooptado para a direção com o António Saldanha, penso também aqui nestas leads, o Jorge Araújo, que ainda cá está também, e portanto a Carmo, que já vos referi, alguns vão ficar fora, estes são os que eu me lembro mais, e uma coisa, agora sim terminando, incrível, é que as melhores amizades que eu tenho foram nesta casa que fiz. O meu padrinho de casamento, que é o embaixador, é daqui, o André Lopes Cardoso é padrinho de um dos meus filhos, portanto, porque nós, a princípio, isto também é uma diferença das juventudes partidárias, é que nós estamos aqui, de facto, por um amor inacreditável ao país e à coroa. Portanto, isso só pode juntar pessoas boas, não é? E quem vem aqui com alguma ilusão que não seja serviço e que vai sair daqui estafado, porque era isso que nos acontecia, saímos todos rotos, Havia, eu e outros, eu, por exemplo, quando fui presidente, não gosto de dar muito o exemplo, mas para vocês terem ideia, outros, eu trabalhava, estudava e era presidente da Juventude Monárquica, e só o amor é que justifica uma coisa dessas, porque mais nada, eu, por exemplo, acho que já casei tardíssimo, foi porque me envolvi em questões políticas e que, enfim, não me arrependo de nada, mas para vocês verem que de facto valeu muito a pena e é preciso estar muito consciente de que o que nos chama aqui é o serviço. E o resto são muitas vezes ilusões, mas que as pessoas também perdem em pouco tempo, e o que fica é de facto esta abnegação extraordinária. Pronto, agora passo para vocês. Já falei muito. Não sei se a maltinha do Zoom pode falar. Nem sei se estavam à espera que eu dissesse, se estavam à espera de outra coisa, olha. Coordena aí perguntas, questões, dúvidas e inquietações. Mais, muito obrigado. Acho que foi ótimo, todos aprendemos imenso e podemos rever aí com a gravação. Agora, se alguém tiver alguma pergunta, alguma observação do Francisco, já tem uma pergunta. Se calhar um bocadinho difícil. No Zoom podem fazer também. E dura para nós, já a atual direção. Tem cuidado que isto está a ser gravado. Na altura da fundação, e olhando agora, qual é que era a perspectiva de futuro? E se o que se passa hoje em dia corresponde mais ou menos a isso? Olha, o que eu responderia que o que se passa hoje é melhor do que aquilo que pensávamos. Vou dizer porquê. Eu e o Gustavo ali mais à frente, tínhamos receio de que aquilo acabasse ali. Porque era uma coisa que acontecia muito, não é? Tivemos agora aqui a ver estas juventudes que surgiam, acabavam e depois ninguém dava seguimento. Portanto, esse receio existia muito. A partir do momento que houve a sucessão com o Gonçalo, aí nós estamos mais tranquilos, portanto isto vai continuar. Quando a seguir veio a Carmo, isto realmente vai ficar. Agora a seguir veio o Sebastião e vocês, bem, isto ficou mesmo. E em relação a esta atual direção, eu acho que têm feito um trabalho extraordinário. Eu acompanho mais o que posso, tenho acompanhado mais pelas redes sociais, que é fundamental lá estar, e é um trabalho fundamental e vocês têm feito muito bem. Sei que estão muito envolvidos também nas coisas na causa real. A causa real precisa muito de vocês e essa marca também é fundamental e, portanto, eu acho que tem superado as expectativas. Havia uma preocupação também grande que nós tínhamos, que era os jovens monárquicos estavam sempre conotados como uma forma de estar. Pronto, e eu na altura pensava assim, esta forma de estar, eu às vezes tenho, outras vezes não tenho, mas quer dizer, as pessoas têm que se aproximar de nós pelo tal amor ao país. E são pessoas que iniciam cada vez tem que ser incorporadas, não é? E depois temos que dizer que há momentos que não podem estar. Isso também é uma preocupação. E acho que vocês têm tido um grupo que é muito eclético nesse aspecto. Acho que tem pessoas que vêm de muitos sítios. Nós estamos a ter pessoas da Juventude Socialista, inscritas, hoje não sei se há, mas tivemos malta da Juventude Socialista connosco. Houve a aproximação que eu nunca percebi,
também só os vi 2 vezes. Malta do Bloco de Esquerda, eu realmente preciso saber a coroa realmente. É mãe e pai. Bem, malta do Bloco de Esquerda vai, mas nunca mais as vi. Mas pronto, brincando, mas não brincando, isso é muito importante. Acho que vocês também têm feito isso. Porque não pode ser só da boca, não é? Não é que é para todos, não é para todos e nós temos que fazer que seja para todos. E às vezes é preciso ir ao meio de todos e para conseguir estar com eles e depois trazê-los para aqui. Respondi? Muito bem. Mais alguma questão? Alguns não têm? Eu tenho, mas força, tu primeiro. Eu tenho para aí 300, 400. Vamos fazer conta. Devia distribuir. Eu andei a mandar mensagens. Mandei ali atrás. Querem fazer as perguntas que eu vos mandei que têm que ver convosco? António. Aquela coisa do logótipo. Mandei. São coisas que eles me perguntam. Não, depois ganham-se, ficam ali envergonhados. Eu tenho a sua barba, não. Mas não guardei. Era sobre o logótipo da TP, como é que surgiu, se eventualmente há a possibilidade ou há a ideia de mudar ou alterar o emblema no futuro, se tinham também em mente ou... Então, este logotipo nasceu ainda antes da juventude como está hoje. Nasceu em 2012, 11. Acho que era o primo do Álvaro Menezes, que trabalhava nesta área. Está o primo. Nós também temos de ter cuidado, os primos. Fez o logotipo. Na altura era assim um bocado diferente do que estávamos habituados e achávamos que era importante. E ele, eu não sei se está registado, sinceramente. Acho que estatutariamente não há nenhuma previsão, portanto eu acho que ele pode ser alterado. E acho que, não sei se há algum regulamento interno, mas isso se calhar é preciso ver, ou não vejam e façam o que quiserem, que também está tudo bem. Dissesse como é que pode ser alterado, se pode ser a direção, se tem que ir a congresso, mas bom, eu acho que sim, pode ser alterado. Vocês não gostam? Foi uma crítica barra conselho, sugestão, estamos no momento da Comissão Executiva da Causa Real. Está atual? Sim. Pronto, também é uma coisa que já tinha passado pela cabeça de uma especialidade, sim. Pode expor-me aqui. É pá, puxa, nunca que eu sei. Queres acabar com o logo? Eu queria que fosse assim, desencarnado. Exato, olha, Secretamente. Sabem quando se muda de marcas, mesmo nas empresas, tem que se ter muito cuidado, não é? As pessoas estão habituadas. Mas eu acho que sim, que é possível mudarem. Se calhar, se me permitem um conselho, não mudar totalmente, aproveitar alguma coisa, não é? E fazer uma transformação a partir do que já existe. Sabem que, aliás, mesmo nas reais associações, entre o símbolo, eram coisas deste género, metai na parede, ou até só as armas reais, e dizia Real Associação por baixo. Quando se mudou, também houve aí gente feito aos berros que não queriam mudar. E há aí uns que não mudaram. Eu percebo. Reparem, lá está, é a velha coisa. É preciso ter umas coisas contemporâneas para atrair as pessoas, não é? Porque, ao mesmo tempo, eu também percebo quando me dizem os símbolos de Portugal, os símbolos da Casa Real são intemporais e as pessoas têm que gostar, vão gostar sempre. Também é verdade. Portanto, acho que é preciso equilibrar. A questão agora, fora de brincadeiras, a questão daquilo que o António está a dizer é que, não sei se na altura também acontecia, mas connosco passa a vida a acontecer, que é, então Sebastião, tu és presidente da juventude do PPM. Mas é sempre. Acham que nós somos o PPM. E o PPM aproveita-se disso. Não, estou a brincar. mas há muito essa questão e, quer dizer, acho que as questões formais são as menos importantes, não é? Porque dando-nos mais a conhecer, as pessoas até vão desassociar cada vez mais, não é? E vão começar cada vez mais a perceber que monárquico não está associado a um partido, está necessariamente ligado a Portugal, ponto. Mas pronto, isso era uma das questões por causa do logótipo. E isso foi na altura do Lavradio, não foi?
foi feita, pronto, mas acho que eles queriam tirar as coroas, e era uma coisa assim. Não, a pessoa que mandou este conselho foi assim, então, não tinha percebido ainda que não tinha visto o Joker ainda, não tem sido. E achava que ele era muito óbvio. Mas já viu. Viu? Não encontrou. Já viu a luta. Mas pronto. Então, fizeste um desenho para mostrar? Não. António, não te acanhes. Não, sinceramente, mas eu pergunto ao Sebastião, assim, antes de entrar, que era se não há alguma forma de financiamento para lá das coisas. Olha, quando tínhamos assim coisas concretas que quiséssemos fazer, fazíamos campanhas de recolha de fundos, que é uma chatice, daqui bater à porta e pedir dinheiro, mas nós fazíamos isso. Por exemplo, na Academia de Verão fizemos este crowdfunding, se juntaram 3.000 euros, acho, ou 2.000. E porquê? Porque isso é uma dificuldade, tu queres fazer uma coisa grande, mas são jovens, os jovens não têm dinheiro. Precisas que eles venham, tens que lhes pagar. E, portanto, fazíamos recolha de fundos. Há outra forma de financiamento que dá trabalho. Vocês, como são uma associação de jovens, podem candidatar-se a fundos do IPDJ. Acho que ainda se chama assim, IPDJ. Pronto. Só que isso é preciso, não sei se é preciso ter contabilidade organizada, é preciso ter o projeto, ter o orçamento, mas há fundos para várias coisas, para comprar equipamento, eles depois pegam para vocês definirem, isso é possível fazer. Mas nós, como não nos quisemos meter nisso, dá muito trabalho, dá muito trabalho e não tínhamos recursos para isso e precisávamos de fazer outras coisas, sempre que era preciso dinheiro, fazíamos isto. E, olha, muitas vezes era pessoas de monárquicos, não, era a monárquicos da causa real, era a familiares, era assim que pedíamos. Fazia uma coisa na internet e depois as pessoas pediam. O crowdfunding há uma plataforma própria para isso. Quando eram coisas mais pequenas, pedíamos, sei lá, imagina, era preciso mandar uma mailing list de correio. Os correios estão caros, não é? E pedíamos, preciso de 80 euros para mandar cartas. Porque houve uma altura que tinha que ser, a convocação das Assembleias Gerais tinha que ser por carta. Pedíamos dinheiro para os centros, por exemplo, e fazíamos coisas assim. E às vezes tínhamos o Real Copo, vocês agora aqui não podem fazer, não é? Mas nunca. Força. Vamos ir embora. Sim, sem mais dinheiro. Não tem um concerto. Não tem um concerto. Beijinho, Filipe. O Real Copo era uma coisa que fazíamos no Carreão e também se conseguia alguns donativos por aí. As pessoas iam lá ver os copos e o dinheiro guardávamos e fazíamos. Deixa eu ver, nos jantares conjugados, não sei se conseguimos retirar lá algum dinheirinho. Acho que não. Não, jantares conjugados não. Mas pronto, era assim. Ver coisas concretas, isso é muito importante. Quando se quer pedir dinheiro, uma coisa concreta, e eu acho que deve ser sempre uma rapariga a pedir dinheiro, porque eu não estou a ser sexista com isto, não é? Mas acho que é mais isto sou mesmo mal, mas não faz mal, sinceramente. É mais, imaginem, direção da causa real, uma parte daquela malta fica muito encantada se uma rapariga nova, preciso de dinheiro para isto, portanto, temos que usar estas estratégias que colam bem. Portanto, quando precisar de dinheiro para uma equipa de raparigas, não só lá um rapaz para não parecer mal, para pedir dinheiro quando for necessário. Para na hora de saquinho na rua. Não. Nem roubávamos nas listas. Vamos ao Loreto. Joana, levas um saquinho. No Domingo de Cristo Rei. Esses donativos fazem tudo lá. É que explica porque é que os donativos desse domingo podem ser fazem tudo lá. Exatamente. Mas até essa parte dos fundos corria bem. Aos congressos acho que também se pedia dinheiro. Imagina um congresso em Coimbra. Fica caro, as pessoas iam para Coimbra. Tentávamos sempre arranjar salas de borla, se conseguíamos, quase sempre. E este congresso que estamos em Coimbra foi na associação comercial, foi de borla. Não se pagou. Portanto, há que ser engenhocas. Não deve ser uma fonte consistente, era um bocadinho ir antigo, É isso, mais ou menos assim. Sim. Vocês já têm a conta no BPI, não é? É mesmo? Okay. Eu tenho uma questão.
uma questão com um dos fotos, que é qual é que é a evolução que viram no nível monárquico do antes e o atual? Obviamente que é diferente. E como é que a JMP acompanha essa evolução? Ou seja, o que é que a JMP tem que fazer para se atualizar àquilo que evolui, que está diferente? Ok. Então, primeira pergunta. Eu acho que o jovem monárquico hoje existe. Se calhar há 15 anos não existia no sentido em que podia pensar politicamente, mas não conseguia pôr em prática aquilo que pensava, porque estava muito esmagado, não é a expressão, mas estava muito dentro da organização dos grandes, por assim dizer, e tinha pouco espaço para a criatividade, não é? Hoje não. Hoje conseguimos fazer coisas como esta, por exemplo, com autonomia. Acho que o pensamento crítico está mais presente e acho que são mais empoeirados também, não é? Há muita gente que se aproxima, jovens também, por uma questão de quererem pertencer, às vezes não é com a intenção, mas depois percebes que é isso que vai na cabeça da pessoa. Pertencer a uma certa elite. Há alguns que até se aproximam por necessidade de segurança, isto é verdade, porque o símbolo da família real, o símbolo da casa real, é algo que traz segurança às pessoas. Isto é uma coisa muito curiosa, de perceber até sociologicamente, e por isso também há pessoas que se aproximam do movimento por isso, que depois é um problema, porque quando percebem que não vão conseguir grande coisa, nem segurança, porque isso é melhor num psicólogo, ou não conseguem ir para a elite nenhuma, depois vão-se embora. Mas hoje acho que os jovens, pelo menos vocês, estão cá pelas razões certas, não é? Que é o serviço, isso é claro, e têm sido constantes, ou seja, não há, hoje quando penso na juventude monárquica portuguesa, pelo menos eu penso em algo que é constante, não é? Não foi aquele momento, não foi naquele jantar dos conjurados, não. São constantes, estão comprometidos, e isso é o mais importante. Outra pergunta era sobre o futuro, não é? Nós, como a JMP, consegue acompanhar a evolução esta transformação do que é um jovem monárquico e o que é que a JMP atualmente faz para encontrar esse novo público-alvo, digamos assim. Ok. Isso tem a ver com uma coisa que também é uma discussão que eu tenho eu próprio internamente, que é a juventude e o próprio movimento monárquico deve estar mais orientado para a crítica à República ou deve estar mais orientado para dar muita relevância à Casa Real e ver na Casa Real um ativo que tanto pode servir em República como em monarquia. Porque uma abordagem ou outra vai influenciar aquilo que vocês devem fazer para se modernizarem e para chegar aos outros jovens, que é isso que se quer, não é? E eu, sinceramente, isto não querendo cortar ilusões, por acaso ainda não tentava falar com ele sobre isso, hoje de manhã, é que eu, no início, quando nos juntamos no movimento monárquico, eu acreditava que era possível restaurar a monarquia, não é? Senão não estava lá. Hoje, acho que mais importante do que restaurar a monarquia é pôr o Duque de Bragança ao serviço do país. Claro, pôr não, porque ele já está, não é? Mas dizer ao país, atenção, porque é muito importante ter o Duque de Bragança ao serviço de Portugal. Por isso é que houve aquela, não sei se vocês têm uma petição por causa do protocolo de Estado, não sei o quê, esse tipo de coisas. E aí tem que mudar um bocadinho o discurso, ou seja, não pode ser só um discurso de ataque à República, mas tem que ser uma coisa de dizer à República, se calhar é melhor aproveitar este capital que está aqui, porque é fundamental para o país. E o vosso discurso deve ser aqui um bocado entre estas duas coisas, porque quer dizer, às vezes é inevitável dizer que a República só faz asneiras. E também se não formos nós a dizer num plano mais elevado, ninguém diz, não é? Porque, por acaso, o atual presidente tem coisas boas, tem coisas más, mas às vezes coloca o país em situações que a monarquia não era possível, não é? Está permanentemente em cima de tudo, influencia brutalmente o governo, às vezes para bem, não é? Mas outras vezes não, porque também há que respeitar isso, se as pessoas elegeram o governo, querem que o governo governe, não é? E o chefe de Estado não serve para isso.
Portanto, às vezes também é preciso dizer mal. E, portanto, a juventude, e até para ganhar credibilidade, que é muito importante, a juventude, no meio dos outros jovens, ganhar credibilidade, porque as pessoas ainda têm muito preconceito em relação à monarquia, é verem nos jovens monárquicos alguém que está verdadeiramente abnegado, e a vossa vida tem que transparecer isso, não é? E que está ao serviço de Portugal independentemente de tudo, mesmo que a monarquia não se venha a restaurar, não é? E é muito importante vocês transparecerem isso. Eu acho que isso faz com que se ganhe mais pessoas para virem ter convosco. Mas depois também tem que ver que os jovens são mais, vocês sabem isso, são mais energéticos e também não querem pertencer a uma juventude que só diz é muito importante o São Duarte existir e tal. Não, eu quero estar numa juventude que também seja combativa. Portanto, acho que este equilíbrio é muito importante de se fazer. Não sei se me respondi. Sim. Eu já espero aqui filosofar. Bem, eu gostava de fazer uma pergunta que por acaso tinha muito a ver com essa última parte que disse. Que, como tinha dito, os jovens precisam sempre de um bocadinho mais de uma coisa um bocadinho mais combativa para se juntarem ao movimento. E penso que o desejo de restaurar a monarquia acaba por ser uma coisa muito bem, um desejo, não é mesmo? Algo que sonho. Com muita ambição, sim, mas pronto, que acaba por ser um sonho. Cada vez fica mais difícil, não é? Mas temos visto que o movimento tem crescido e isso é muito bom. Portanto, não sei se devemos adotar uma fase, ou seja, criar uma petição, ou que a petição seja o nosso objetivo, antes de dizer que o objetivo é final, ser esse o nosso desejo, mas que queremos por fase. Queremos que o Dom Duarte passe a fazer parte de decisório, ou o que seja, tenha um papel mais diplomático. Fazemos por fases ou usamos só essa parte do desejo? Olha, eu acho que já esse ponto é importante porque também não tem só a ver com a juventude, tem a ver com o movimento, não é? Como um amigo meu diz, e a esquerda faz muito isso, que é meter o pé na porta. Estás a ver? Vais, metes o pé e a porta já não vai fechar. E vai abrir cada vez mais. Portanto, eu seria mais pela lógica do faseado. Até porque nós não temos as energias suficientes para estarmos a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Portanto, acho que deve haver uma concertação. E já agora dizer-te, quando foi a história de arranjar assinaturas para o Sr. Duarte pertencer ao protocolo de Estado, eu estive muito envolvido nisso, e havia muitos monárquicos que eram... E até surgiram discussões muito feias, porque esses monárquicos achavam que nós, que estávamos a defender aquilo, éramos menos monárquicos porque estávamos a defender aquilo. E não era nada disso. Era uma estratégia momentânea, e conseguiu-se alguma coisa. Aquilo foi à Assembleia da República, está lá registado, deu luta, falou-se com o Primeiro-Ministro, falou-se com o Presidente da República. Portanto, esse tipo de estratégias em que todos estamos focados durante determinado tempo, isso acho que é muito relevante. Mas depois também dizer-te outra coisa. Havia um santo que dizia: sonharás e ficarás aquém. O sonho tem que fazer sempre parte. E lutar pelo sonho, não é? Porque enquanto lutas pelo sonho vais fazendo coisas muito boas. E se calhar um dia concretiza-se, não é? Depois, o que é que vai acontecer? Vocês também vão conhecendo cada vez melhor o país. Eu não quero saber, posso dizer, à vontade. Eu comentava com a minha mulher como é que num país em que as pessoas são tão invejosas, em que se vive da inveja, e que é um problema de Portugal, de facto, há uma inveja quase, como é que eu ia dizer, crónica. Como é que se pode pensar que um dia se restaura a monarquia? Porque o que esta malta tem na cabeça é que é um regime de privilégios. Portanto, nunca na vida vão permitir que alguém seja a princesinha, não sei o que, não é? Mas, quer dizer, isto dá-nos ainda mais responsabilidade. Se as pessoas pensam assim, então temos que ajudar a que elas pensem de outra maneira. E temos que ter o sonho dentro de nós, porque senão, repara, se tu não tiveres esse sonho dentro de ti, tu não vais fazer nada, não é? Nem vais fazer nada faseado, nem te vais concentrar no final, não fazes coisa nenhuma. Portanto, o sonho, sim, da restauração, e nunca se sabe. Isto qualquer dia, basta ver, isto é uma tristeza muito grande, não é? Qualquer dia tem que chamar o rei, porque isto não tem jeito. Pode acontecer, e quando acontecer temos que estar lá, se não tivermos, aí é que é um problema. Olá, para acabar, também mais uma pergunta. Isto são questões que têm vindo a surgir desde o princípio do mandato.
que é, então, nós no movimento monárquico, à cabeça temos a causa real, certo? Mas há determinados assuntos que a causa real faz e que se mete, podem não ser os mais adequados tendo em conta a abordagem da JMP. Pronto, exemplos concretos, corridas de touros, missas, etc. Qual é que, no passado certamente aconteceram coisas deste género, qual é que é a melhor abordagem a ter a isto? Porque efetivamente é sempre uma questão que nós temos, que muitas vezes a direção fica entre a espada e a parede com, bem, temos que garantir que todos os associados se sentem o mais confortável possível, por outro, temos que seguir aquilo que são as orientações de quem está à frente do movimento. Já posso. Mas quem é que irá à missa e quem é touradas? Vocês ou por causa A corrida, a causa, a casa. Querem ir? Vocês não querem ir à missa? Não é uma pergunta direta para mim, é geral. Não é? Porque pode haver. Há sempre estas questões que podem surgir, não é? Quer dizer, quando tentamos fazer uma abordagem mais abrangente possível, há certos assuntos que convém ter alguma distância sem deixar de ir também ao encontro daquelas pessoas que são aficionadas, que querem ir às missas, etc. Aquilo que nós temos feito até agora foi uma abordagem não de a JMP estar a patrocinar ou a organizar o evento, mas de dar a conhecer que esses eventos vão acontecer. Quem quiser ir vai, quem não quiser não vai. Pronto. No entanto, tendo em conta aquela imagem de que falávamos ao princípio da forma de Estado, levantam-se e podem vir a levantar-se problemas sobre isto. Por exemplo, 25 de Abril, outro assunto típico. Houve problemas na altura porque nós não fizemos uma publicação, esperámos que fosse a causa a fazer e nós simplesmente repetimos a publicação que eles fizeram. Pronto. E aquilo que nós temos feito é tentar ir buscar, por exemplo, no 25 de Abril, ir buscar os valores que estão por trás do 25 de Abril, que é a liberdade, e dizer, pronto, a liberdade sim é muito boa, mas nada melhor que uma monarquia para a defender. Pronto. Está muito bem isso. Muito obrigado, filho. Sem ajuda, estou a brincar. E, por exemplo, para o ano passado, Vila Viçosa, nós fizemos uma publicação de que íamos fazer uma visita ao Paço Focal. Pronto. A seguir ia haver missa. Quem quiser ir vai, quem não quiser não vai. Os autocarros só saem depois. E tem sido mais ou menos esta abordagem. A verdade é que podem sempre levantar-se problemas sobre isto. No 25 de Abril recebemos imensas críticas de pessoas que disseram vocês não dizem nada no 25 de Abril, fascistas. Por outro, tivemos pessoas a dizer, mesmo pessoas de fora, não é? A dizer, quando nós fizemos as publicações a falar da liberdade, começaram a dizer, eu nunca pensei que os monárquicos fossem comunas. Portanto, é sempre assim este jogo de cintura que é difícil. Como é que foi no passado? Porque, efetivamente, aquilo que nós vemos é que havia um foco naquilo que, de facto, era o mais importante, não é? E como é que se mantém esse foco, apesar de haver esta tentativa? Quanto mais abrangente for a abordagem, mais difícil é de se fazer. Sim. Olha, esse tema foi muito discutido sempre, toda a vida. Então, das missas, nossa senhora. Qual foi a abordagem que nós tivemos? Agora vou-vos contar uma coisa para vocês se rirem antes de dizer. Houve um 1 de fevereiro, não sei se foi 2013 ou 2014, que nós combinámos fazer uma coisa que vocês vão se partir a rir. Aliás, duas coisas. Uma foi, vamos fazer uma romagem aos túmulos dos regicidas. Porquê? Porque aqueles tipos mal ou bem, morreram por um ideal. Vejam bem, isto é mesmo. O que nós queríamos ali ressaltar e que era preciso rezar por eles. Portanto, estás a ver aqui o nível da coisa. E depois pensamos assim, mas se calhar é melhor que tu não ires, que eu era o presidente. Ia haver a missa de sempre, no 1 de fevereiro, que havia a tradição, não sei agora se há, que o presidente fazia uma leitura ou fazia orações de fés. Pronto. E eu, pois, então pronto, eu não vou, com pena, mas foram vários. E tiraram fotografias. Eu, quando cheguei à missa, veio logo me perguntaram o que é que a juventude anda a fumar para fazerem uma romagem. E eu até tinha alguma dificuldade em explicar aquilo, mas depois disse, mas eu estou aqui. Mas depois tentei explicar o porquê. Agora, porquê é que eu vos estou a dar isto? Porque tenho que dizer isto. Tem graça e vamos dizer também autonomia total. Autonomia total. Se é alguma coisa que vocês querem fazer, razoável, não? Isto sequer não é razoável. Mas vocês querem fazer, vocês façam. Porque vocês não têm obrigação, em nenhum lado diz, de perguntar a alguém se têm de fazer. Então, se vocês querem fazer, façam. A questão das missas foi sempre permanente e eu fui daqueles que sempre pensou assim.
independentemente das pessoas serem católicas, protestantes, judias, muçulmanas, o que for, Portugal é um país de tradição cristã. É um facto, é cultural. O nosso rei sempre foi católico. É factual. Portanto, eu não vou fazer de conta que isso não existe. Agora, também não vou começar os congressos com uma cruz processional à frente. Pronto, não. Agora, missa 1º de fevereiro, divulgada e coisas até mais graves, que era, por exemplo, eu tinha, antes dos congressos, normalmente ia à missa, eu, não é? Até disso às vezes havia crítica. Quer dizer, não vou ir à missa. Se eu acho que espiritualmente é importante para mim ir, para estar aqui a servir melhor, o que as pessoas têm a ver com isso? Porque isso também é um papel que é preciso desempenhar. A questão espiritual, mais independentemente da religião que a pessoa seja, a questão espiritual é uma coisa fundamental para um país. Quer dizer, não temos que ter medo disso. Os tipos na América não estão sempre com Deus na boca. O Presidente da República dos Estados Unidos está sempre com Deus na boca e não põe lá a mão sobre a Bíblia quando faz. Pronto, então, quer dizer, qual é o problema? Nenhum. Agora, não se pode é dar a beato, quer dizer, isso não, porque isso é contraproducente. Agora, a liberdade também é isso, é o respeito pela cultura. Há uma cultura cristã em Portugal, portanto, acho que não tem que ter problemas nenhums com isso. Imagina que agora vocês faziam um jantar de Natal e que fazia parte de uma missa. Qual é o problema? É Natal. O Natal é mais alguma coisa com o nascimento de Jesus. Não conheço, não sei, não vi, não é? E vocês têm que ter essa liberdade e não terem problemas com isso. E se querem criticar, ainda melhor, que fez mais efeito. Portanto, este tipo de ações, e que depois também tem a ver muito com este tipo de coisas, acho que devem fazer, e se calhar às vezes ainda não perguntarem a opinião das pessoas, porque depois pedem a opinião e a opinião é contrária, e depois deixam de fazer aquilo que queriam fazer. Depois imaginem que dentro da juventude a maior parte queria fazer, mas depois alguém da causa, uma real, disse que é melhor não fazer, fica tudo ali inclinado, não é? E depois acabam por ter um problema dentro de casa quando não era necessário ter. E já agora, em relação ao 1 de fevereiro, também uma vez fizemos uma coisa gira, fizemos um grafite, ainda há sítios em Lisboa que ainda há, não já vi, que é matar um rei. Tinha uma coroa, depois matar um rei. Aquilo, e depois andámos na madrugada, de 31 para dia 1, andámos a grafitar, aquilo era stencil, se chama, acho eu, depois na parede, grafitavas, estava muito bom. Depois também se fosse uma fotografia com isso. E eu quis ir pôr, está a ser gravado, mas vou dizer mesmo, quis ir pôr na sede do Largo do Rato. Mas no dia seguinte de manhã fui lá e não tinha tirado, eles são eficazes. Me perdoam os monárquicos socialistas, mas aconteceu. Então foi muito giro, andámos a fazer isso. Isso é coisa propriamente típica do monárquico. Se calhar andar a grafitar paredes. Chato, é uma porcaria, não é? Tem que se limpar, tem que se fazer ações de limpeza, não é? Mas pronto, podia-se grafitar e no dia seguinte tem-se limpar. E isso teve impacto. Imensa gente nas redes sociais, no dia seguinte, andava a postar. Nós temos as entradas do metro, aqui no Chiado, pusemos em muitos sítios, e andavam a postar essas coisas. Portanto, isto é que é próprio da juventude. Ninguém está à espera que o Presidente da Causa Real vá agora andar a grafitar paredes, não é? Pronto, ninguém está à espera disso. Agora, porque é que a gente não vai fazer coisas desse género? Douradas é outra coisa, faz parte da cultura portuguesa. Se a juventude, eu percebo que hoje em dia é um tema super complicado, a juventude então, se não quiser organizar, mas se há uma tourada real, acho que deve divulgar, sinceramente. Mesmo que tenha o prejuízo de haver alguém do PAN que esteja na juventude monárquica e que não venha, mas se calhar foi aquela pessoa. Isso faz parte da nossa cultura. Vamos estar nós agora a analisar, e ainda por cima se a família real vai, se está certo ou está errado. Nós não podemos também ter essa sobranceria de estar a dizer se está mal ou bem. Há pessoas que não gostam, e eu percebo a legitimidade de dizerem que não gostam e de não gostarem, e há pessoas que gostam, mas percebo que cada vez haja mais gente que não gosta e percebo a complexidade da coisa. Imagina, a gente monárquica vai, se calhar não põe muitas fotografias, ou se calhar até não põe nenhuma, mas não pode deixar de divulgar. A tua família real vai, é uma tourada real, e os jovens monárquicos. Porque reparem, estas coisas que eu vos falei, em 65, a Comissão da Juventude se revoltar contra a causa, não era contra o rei, era contra as estruturas da causa. O rei, vocês podem discordar sempre, mas nunca podem espelhar isso para fora. Aliás, no dia em que discordarem, muitas vezes, se calhar é melhor afastarem-se, porque isso é que nunca, não é?
o chefe da Casa Real, nunca. Nunca. É humano nós comentarmos entre nós coisas que possam acontecer, correram bem, correram mal. Outras vezes corre tudo bem. São Duarte é incrível, prestam um grande serviço ao país, mas nunca em público. Isso das touradas, por exemplo. É um tema sensível hoje em dia, eu percebo. Pessoalmente não sou contra todos, mas temos que pensar em toda Tem amigos que são. E se não querem carimbar na festa da JMP, que a JMP apoia as touradas, isso não acaba por afastar um bocadinho, ou até mesmo manchar a imagem da JMP para novos potenciais membros? Pode afastar muita gente, abrir a página do Instagram e está lá uma tourada, as pessoas... Eu acho que sim, eu acho que pode. Vocês têm que medir que pessoas é que afastam e têm que medir outras que afastam se não fizerem isso. Tem que pesar a coisa, não é? Porque nós estamos aqui a olhar a novos valores, a valores modernos que são contra a tourada. Mas se calhar também há valores modernos que são contra a própria existência da Casa Real, não é? E nós não vamos vacilar. Isso não é acumular cada vez mais o preconceito que as pessoas têm sobre as obras de arte? E eu diria que sim, mas lá está, tem que medir o prejuízo que vão ter de publicar e o prejuízo que vão ter de não publicar uma coisa dessas. O que é mais prejudicial na realidade? Não é? Eu não estou a dizer, reparem, eu não estou aqui a dizer se calhar a juventude é melhor não organizar nenhuma tourada, se calhar não, até porque é muito complexo, os empresários, não sei o quê, mas a tourada real, que é uma vez por ano ou 2 em 2 anos, acho que sim, porque o rei vai. O rei. Acho, claro. Em Espanha, por exemplo, já não vai desde aqui. Faz mal. Mas é porque viu que podia dar mal. Pois, ele próprio, mas ele dá mal só existir. Em Espanha, como aquilo está, só a existência dele é mau, não é? Por isso é que eu estou a dizer, no limite, é a própria pessoa que está em causa. Isso começa. Mas vai até onde, não é? É esse o ponto que é. Até onde é que se vai? Porque qualquer dia também é a missa para o dia do homem, não é? Esse é que é o problema. Se não o país vira todo muçulmano, mas ele tem que ir embora. Melhor é não ficar lá. Aí não faz sentido ficar, porque vocês, estou-me a lembrar aqui uma, mas é só para picar ainda mais. A questão do aborto. Havia um grande lobby havia um grande lobby pró-vida na juventude nórdica. E eu, como também tenho muita sensibilidade em relação a isso, tentámos dar a volta à coisa e a dizer que foi uma vez aprovado num congresso uma coisa que era, podíamos ter, isso aliás acho que nunca foi regular, que podíamos ter associados pessoas desde a Conceição. A sério? Sim. Porque, reparem numa coisa, o que é que eu acho? Eu acho que a juventude monárquica não se pode meter nesse assunto. Não pode. Mas como é que alguém que defende uma família real, que também defende a família real como exemplo, acho eu, que vocês o defendem, como exemplo de modelo social, não é? Ou seja, se na chefia de Estado queremos uma família, essa é a melhor organização para as pessoas, é existirem famílias, não é? Porque não faz sentido defendermos a família para a cúpula do Estado e depois achamos que socialmente a família é uma coisa insignificante e que até deve ser atacada e destruída. Por isso, e eu acho que isto é mais uma das coisas, quer dizer, qualquer dia o rei de Espanha não vai poder dizer que é muito bom ter famílias, porque vai estar a ofender aquelas pessoas que legitimamente optam por não as ter. Isto é que qualquer dia já a existência dos próprios já não faz sentido, porque está-se a cortar tudo o que lhes dá significado. O facto de uma das vantagens da monarquia é o herdeiro nascer numa família. Não é? Quer dizer, e hoje em dia nós vemos que a própria ideia de família, não sei se vocês sabem, mas agora eu e a minha mulher tivemos um bebê que nasceu há 4 meses, eu fui registrar a criança, não é pai e mãe, é primeiro progenitor e segundo progenitor, quer dizer, portanto,
há aqui Isso é verdade. posso-vos mostrar, há aqui mas isto, reparem, não quer dizer que haja um monárquico, não quer dizer que haja um monárquico que ache isso muito bem, que vocês que deve haver, mas a pouco e pouco isto também pode ser uma coisa que nos mime. Então quer dizer, qualquer dia... Deixa-se o Jorge Luz Jorge deu aqui uma Cassis. contribuição a dizer que não eram certo, eram simpatizantes. Quem? Deve ser os da Conceição, mas o Jorge pode falar. Conceição. Devem ser os bebés na Conceição. Mas ali aquela menina que é toda uma pessoa. Quer pensar mais? Jorge, se quiseres, põe o braço no ar e nós vamos só falar. Não é Só para para dizer mal? estar que não é preciso. Portugal decide ser muçulmano agora. A JMP ia começar a fazer missa muçulmana, não sei se é missa. Não. Mas não foi isso que eu quis dizer. O que eu quis dizer foi a cultura portuguesa, e atenção, isto é importante, a cultura portuguesa está marcada pelo cristianismo. É um facto. Isso não quer dizer, se houver um membro da família real que quer ser muçulmano, olha, para já exato. Exatamente. Já agora havia alguém que dizia que a cruz existia em cima da coroa, que era para Deus guardar a coroa, mas também dizer que o rei está disposto a crucificar-se pelo seu povo. Os muçulmanos não podem dizer isso, não têm cruz, não se podem crucificar. Não é? Portanto, o que eu quero, sim, mas o que eu quero dizer acima de tudo é não pode haver vergonha, nem pruridos, em aceitar que culturalmente Portugal é um país cristão e um dia há uma missa, está-nos a esconder que a junta monárquica vai àquela missa, pelo regicídio. Quer dizer, não, esconder isso, porquê? Não é? A questão era mais a família real vai à restaurada. Devemos ser sempre a família real. Claro. Basicamente é isso. Ou seja, se há um membro da família real e se de outra religião, se iríamos apoiar isso. Claro, como decisão individual e livre, claro, com certeza, não é? Agora. Não individual e livre, pois, obviamente, para ter filhos e os filhos vão seguir a mesma religião. Mas estás a levantar uma questão muito complexa. Estás a dizer logo que é tipo o herdeiro, não é? Da coroa. Sim. Pronto, claro, isso é acho que o herdeiro da coroa, se converter ao islamismo, vai abdicar com certeza do trono, porque quer dizer, já viste o trabalho que ele nos ia dar, não é? Não faz sentido. Tinham que mudar a bandeira, se não mudar essas coisas. Repara, aqui não é, aqui seria um seguidismo, não é isso? Sim, mas eu não queria transparecer. Pois, aqui estamos, é que a questão é mesmo dessa dos limites. O que eu quero mais dizer é que não se pode ter vergonha de assumir uma coisa que é cultural. Não estamos a impor uma religião a ninguém, estamos a assumir uma coisa que é cultural, não é? E isso deve-nos dar conforto para estarmos à vontade neste tipo de coisas. O que não se pode é exagerar, acho eu. Nem no tema das touradas, nem no tema religioso. Não se pode exagerar. Mas podemos aproveitar para coisas extraordinárias, como por exemplo, vocês forem a Goa, na Índia, vocês vão ver lá uma coisa absolutamente extraordinária, que é a convivência de católicos com muçulmanos, com hindus, em paz. E porquê que isso acontece assim? Porque quem lá foi, somos nós, portugueses, que apesar de sermos cristãos, nós percebemos que aquelas pessoas, culturalmente e religiosamente, tinham já as suas crenças e não quisemos impor à força e vivemos em paz, mas construímos as nossas igrejas. E, mais, há fenómenos do género. No dia de São Francisco Xavier, há romarias de todas as religiões para o túmulo. Isto para dizer o quê? Que o facto de nós assumirmos uma determinada religião ou cultura não quer dizer que não se respeite as outras e que as outras não são bem-vindas na mesma medida. Agora, eu percebo o que tu dizes, que há já um preconceito. O jovem monárquico é católico, é um betinho, vai às touradas, gosta de caça e tal, não é? E é preciso desconstruir isto. A melhor maneira é trazer pessoas que não gostam nada destas coisas, é interessante tentar. E não evidenciar de uma maneira agressiva. Agora, coisas em que a família real esteja presente, acho que devem ser divulgadas. Esta também só vão uma vez por ano. A minha questão é mais se a família real é a representação do povo português, se a família real
mudar ao fim, ou seja, quando for contra as douradas e forem todos vegan, também a JMP tem que virar ao fim. Ok, eu acho que aquilo que estás a perguntar é se é o povo que segue a família real ou a família real que segue o povo. Não, senhor, a JMP segue-se. O povo segue a família real, que é a representação do povo. Sim, mas a família real, quando vai a uma tourada, vai a representação do povo, porque a praça está cheia. E has de reparar que a praça está cheia de malta com as mangas arregaçadas. A maior parte das pessoas que lá estão são pessoas simples, não são elites. São pessoas que até, muitas vezes, os meios rurais, de muito trabalho e tudo mais. Portanto, a família real está em representação do povo naquele momento. Agora, se a família real começa só a comer couves, nós não temos todos que comer couves, mas vamos dizer que é saudável comer couves. É verdade, porque é. Não. Pronto. Agora seriam completamente contraturais. Nós íamos deixar que poderem ver. E se fossem contra, acho que não se devia evidenciar as touradas, mas eu também acho que não se deve evidenciar agora. O que eu estou a dizer é, se a família real vai uma vez por ano, acho que a juventude deve ir e acho que deve dizer que vai, porque é uma vez por ano. É isso. Se a família real deixar de ir, bom, acho que não devem fazer fim-capé com a questão das touradas. Mas também há o problema do fado, e o fado é uma canção. Também há essa conotação. Os monárquicos, é os fados, é as touradas. Gosto muito de Fado fados. não tem o mesmo efeito que tem. Há quem diga que o fado é uma canção Há uma coisa que é fascista. Como não se mata um animal. Até porque tivemos agora o dia anterior da Amália e eu não vi isso, essa conotação, essa maior parte das pessoas. Não sei. Mas, por exemplo, acho que a Nacional tem tido um papel muito importante nestas opiniões, que é o superpartidarismo, que é uma coisa que ficou logo definida no início, quando ainda estávamos na campanha para a Nacional. Que é não tocar nos temas que são mais sensíveis. Eu, por exemplo, acho que a parte da religião não é tão sensível como é as pesquisas, não é? Portanto, aqui é. E havendo um partido que é eleito para a Assembleia da República só por causa disso, sabemos perfeitamente que é só por causa disso, que é eleito, não sei se seria bom atirarmos logo de frente, mesmo que seja uma vez por ano ou 2, ou 2 em 2 anos, aliás. Acho que pronto, quando existe, acaba por nos dar essa imagem. E basta tirar uma fotografia agora, aparecer no Twitter, no Facebook, onde quer que seja, que acaba por ser logo a imagem que nos dá, não é? Depois correm comentários e comentários. Sim, e tens razão. E tens razão. Não há. Eu estou-vos a dar a minha opinião muito pessoal, porque depois isso pode correr o risco de mas então a família real vai às touradas e a juventude acha mal. E depois criar aí uma discussão que não vai pensar ninguém. Uma revolução da própria juventude. Mas não foi contra. Não, eu sei que não. Mas deve a juventude falar com a causa real e a causa real falar com a família real, dizer se ainda vale a pena ir fazer estes eventos ou se deve abandonar como se abandonou a Espanha. Vocês podem querer vocês podem querer dar essa, vocês podem querer emitir essa opinião, sim. E pode, claro, tem autonomia para isso e agora já sabem que vão ter o Ribatejo em peso a condenar. E o Alentejo também, mas também se calhar não há já muito nada do Alentejo. Então, se calhar não vão ter esse problema. Nós aqui mostramos um bocadinho os temas, mas eu volto a dizer, a autonomia da juventude acho que é sagrada, não é? Para pensar, para dizer o que pensa, acho que é sagrada. E vocês têm que medir muito bem, nestes temas mais críticos, o que é que ganham e o que é que perdem. Porque eu estou convencido que a juventude monárquica, se não divulgar aquela tourada, não vai ganhar ninguém. Ninguém se vai aproximar só porque não divulgou a tourada. Também se divulgar, se calhar também não ganha. Mas pelo menos apoiou a família real que foi. Pronto, mas é isso. Tem equilibrar as coisas. Não diria que há uma obrigação. Sim, vamos só, eu acho que é muito interessante, mas como já está a alongar, e temos o Jorge já aqui há um tempinho com O Jorge deve ser para dizer mal. com o braço no ar. Jorge, força. Bom dia.
Olá, bom dia, Diogo. Muito gosto em Olá, ver-vos estás bom? e, e desde já deixem-me parabenizar a direção pela organização do evento. É bom ver-te sempre com este espírito irreverente. Uma questão, eu lembro-me que uma das coisas que eu gostava na tua direção era aquela tentativa de fazer grandes eventos, por exemplo, um dos Santos Populares, que gostei muito de ir, e foi uma pena não se conseguir ir à Gulgã, que acho que também era uma ideia. Não, nós Mas isso, fomos uma vez, ok, em mas não 2000. conseguimos ter a banca, não é? Aquela Não, ideia de não, ter lá não. a Nós banca. fomos em 2000, já agora, nós em 2012 tivemos duas bancas na Golgã. Uma dentro do espaço da RFM, lá o que era, e outra não sei onde. Só que aquilo correu muito mal, falimos. E então Isso não é que é. voltámos a querer ir. Foi muito bom para documentar a imagem, mas depois não se voltou a ir, porque não sei se éramos maus gestores, mas aquilo correu muito mal. Aquilo, havia 4 sócios, e eu estava em nome da juventude, e na altura até pus dinheiro meu para investir e tudo que fosse lucro era para a juventude. Depois eu não consegui nem lucro para a juventude, nem consegui cobrir aquilo que eu investi. Foi uma desgraça. Mas a dos Santos acho que não foi assim, que eu essa O fui dos e acho Santos que correu correu muito bem. bem. Foi. Exatamente. Foi ali na Praça da Alegria e foi. Também só conseguimos fazer uma vez, porque no ano seguinte houve juventudes partidárias que quiseram ir, porque nós fomos, e o Presidente da Junta disse, então não vai ninguém. Porque senão era um forrobodó, não é? Olha, mas desculpa-me lá perder aqui, gastar-vos aqui o tempo, eu tinha duas questões específicas. Eu acho que ficou sempre na gaveta a ideia do hino da JMP, acho que tinhas essa ideia. Porquê é que nunca avançou? E a segunda questão é, será que podes falar um pouco da construção das locais, as dificuldades e porquê é que ainda não se conseguiu preencher em todo o país as locais da JMP? Uhum. Obrigado já e um abraço. Obrigado, Deus. Então, do hino é porque vocês cantam mal. Não, do hino foi uma ideia do início. Eu depois acho que não avançou porque não houve ninguém que quisesse levar isso assim, que quisesse assumir, não é? Era preciso alguém que soubesse compor uma coisa em condições e que depois se cantasse. Também surgiu a ideia de aproveitarmos alguma música que já existisse, mas depois também não fazia sentido. E eu acho que era uma ideia interessante. Eu já não lembrava disso, Jorge, mas eu acho que era uma ideia interessante de vocês recuperarem, porque tem graça, porque ajuda a melhorar o sentimento de pertença comum, não é? Também pela música. Em relação às juventudes locais, eu acho que o principal problema é nós temos dificuldade, não é só a juventude, mas também a causa real, em conseguir de facto chegar às pessoas e trazer pessoas, não é? E isso faz com que uma estrutura local precisa de ter um corpo mínimo. O que nós temos na altura previsto, acho eu, havia uma comissão de 5 pessoas de transição e depois quando conseguisse formar a lista, então fazia eleições para ser eleita. Tinha que ter um mínimo de associados para fazer a eleição. Eu não sei se isso ainda é assim ou não. Na altura era, tínhamos fizemos esse regimento dessa maneira, porque também queríamos que a coisa fosse palpável, fosse real, não é? Que não fosse uma coisa de uma pessoa só. E muitas vezes havia essa dificuldade das pessoas que ficavam à frente dessas comissões de conseguir juntar pessoas suficientes para fazer a lista. Eu, por um lado, acho que se não se consegue fazer, é porque se calhar aquelas pessoas que estão naquele momento à frente ou não conseguem chegar a mais pessoas por elas, ou de facto não se consegue. Sei lá, se calhar no distrito de Bragança é difícil juntar 3 ou 4. Por isso, depois numa fase mais adiante, nós já estamos com uma política de o que interessa é ter alguém que nos represente naquele sítio. Mas a dificuldade principal é as dificuldades que o movimento tem, de conseguir captar pessoas para se vincularem a cargos diretivos. Houve uma coisa que nós fizemos muito, e isso é muito dispendioso, mas nós fizemos, foi andar pelo país, em muitos sítios e várias vezes, tanto antes de fundar a juventude como durante. Isso custa muito dinheiro, custa muito da nossa vida pessoal, mas isso era muito importante, não é? Porque se a direção se abeira das pessoas para ir lá falar, ou para juntar um grupo de pessoas para falar do projeto, venham, façam, isso faz toda a diferença. Mas não é de todo fácil. Mas um dos caminhos é esse, não sei se Sebastião está com essa disponibilidade. Ainda no outro dia fomos a Santarém, um grupo enorme de pessoas, éramos quase 6.
E foi uma palestra sobre a agricultura, mas o problema de irmos aos vários sítios do país é que as pessoas não são muito responsivas, não é? Há muita... aquilo que nós costumamos falar aqui é que há muitos monárquicos de pino na lapela. E que depois não passam, não vêm às coisas, não fazem. E pronto, e isso, quando várias vezes já fomos a Coimbra, tivemos com pouquíssima gente lá, fomos a Viseu também, e também pouquíssima gente. Em Évora tentámos juntar gente de Évora que não ia ao Congresso, tentar puxar para eles para nos juntarmos, etc. Também não houve muita adesão. Agora, em Santarém, pouquíssimo. Oeste também pouquíssima gente, e é muito aquele núcleo duro do costume. Claro que para a malta do Porto é impossível, não é? E isso percebe-se. Agora, em geral, a concentração principal dos associados está em Lisboa, e eu sinto que há muito pouca... As pessoas chegam-se pouco à frente, não é? O Benito há de saber melhor isto do que eu, que apresenta a JMP Lisboa. Mas parece que há muito um núcleo duro, e há muita dificuldade em abrir esse núcleo duro, ou em que as pessoas vejam que esse núcleo duro está aberto, para entrar. Eu não sei, isto é a opinião que eu tenho, não sei se o Rodrigo concorda. Tanto que a nossa ideia de estrutura é termos uma direção que seja meramente política, e haver uma lógica de aproximação, ou seja, dar o máximo de prioridade aos locais, e daí das locais passar-se para os núcleos académicos. Portanto, fazer uma espécie de concentração principal naquilo que são os locais e núcleos. Pronto, porque é aí que se chega às pessoas. A direção, sendo um grupo muito restrito de pessoas em geral acabam por estar um bocado concentradas nos mesmos sítios. Temos pessoas da Beira, não é? Temos pessoas do Norte, Maria Pinha Machado, por exemplo, e não varia muito disso. Isso também levanta algumas dificuldades, mesmo para as reuniões, etc., e acaba por estar um bocado centralizado. E é impossível chegarmos às pessoas se não pelas locais. Sim. Pronto. Temos um projeto já focadíssimo na questão das locais, com a Maria Inês à frente, e pronto. Agora, as pessoas chegarem à frente é que é a dificuldade, não é? As pessoas são monárquicas e estão disponíveis para ajudar, é o que se diz, mas não sentem isto como uma causa delas, não é? E isso, acho que esse é o principal problema, das pessoas não sentirem a JMP como sentem que para ser do Sporting é preciso pagar cotas e ter o associado não sei o que do Sporting, não sentem que para ser monárquico é preciso estar na JMP. Pronto. Isso tem sido uma estratégia globalíssima que nós temos tentado levar avante nos últimos tempos. Acho que tem corrido bem, mas é um projeto muito paulatino. Sim. Não é? Agora, em geral, acho que é este o principal problema. Acho que a nível de imagem as coisas têm corrido bem, a nível de eventos também. Apesar de tudo, acho que Santarém correu bem. Porque a verdade é que fomos, não é? E se há essa disponibilidade, se há esse trabalho, acho que a nossa parte está feita, não é? E é continuar, insistir. E como dizia uma vez o João Távora, se o nosso objetivo é chegarmos às bocas de toda a gente instantaneamente, é pormos um colete de bombas e irmos para o Chiado e arrebentarmos. E já pensámos nisso. Se ele disse isso é porque quer aniquilar. Ele depois disse, se quiser, eu o financio. Pessoalmente. Mas tem que ir no Sebastião. Mas pronto, acho que nestes aspectos é isto. Quanto à questão do hino, queria só dizer, a Joana está envergonhada, mas a Joana é cantora, profissionalíssima, é famosa. Em casa dela, então, toda a gente a conhece, e eu bem nem mente, no bem, estou a brincar, não vamos agora aqui, mas pronto, e a Joana já tínhamos falado sobre a questão do hino, para ajudar com isto. Temos muitos músicos, bons músicos na JMP, temos a Joana que canta e que toca bateria, estou a brincar, e a Filipa, que tudo o que é cordas é uma máquina, e acho que o António às vezes vai ao YouTube e finge que toca piano. Ali o António é guitarrista profissionalíssimo, o Santana aprendeu a tocar guitarra com ele. E vamos criar uma banda. Temos um Fado Novo, já houve bandas monárquicas.
Pois é, tinha essa ideia. Patrióticas, ou a do, como é que ele se chamava? O Fúria, Manuel Fúria. Manuel Fúria, tive reuniões com ele. Eu agora me entrevista me disse, Pois foi. Mas pronto. Lá está esse, Manuel Fúria é um exemplo monárquico justamente por empoeirar. Mais temporário. Eu lembro, já agora em relação às locais, uma coisa que nós fizemos na altura, mas que agora vocês já não faz sentido. Nós pedimos ajuda aos presidentes das reais dos sítios onde não tínhamos jovens para nomearem pessoas. Só que agora não vale a pena, porque desde que existe a juventude, acho eu que não há jovens que vão para a real e que não vêm para a juventude. Claro. Esse fenómeno acho que já não existe. Na altura existia, mas agora já não existe. É continuar a lutar. Ou seja, quando se vai ao Porto, é-se contra as touradas e consegue-se jovens. Quando se vai ao Ribatejo, tem que ser a favor. Pronto, e resolve-se assim. E as locais ajudam nisso, não é? Porque acho que isso é uma vantagem. O Porto, por exemplo, tem uma forma de abordagem completamente diferente de Lisboa. Por exemplo, Lisboa tem as imperiais, não é? E que copiaram ao Porto, mas pronto, eu não quero criar aqui dramas, mas não sou de intrigas, estou a brincar. Pronto, vai começar. Mas é bom, é sinal que as duas coisas são Sei, boas. sei. As duas reais fazem, é sinal que as duas coisas Mas são sim, boas. e o Porto tem o Real Fino, não é? E acho que essa adequação é boa e isso é possível com as locais. E pronto. Sim, mas também só, acho que só mais uma pergunta. Tu vais Se fazer uma quiserem ir, pergunta? se quiserem ir, vão. E eu nunca mais vou chegar. Não. Se alguém tiver mais alguma coisa, só ver a Não é uma pergunta, ele vai fazer primeiro. Uma opção. A Maria Inês pôs aqui Maria Inês pôs aqui um comentário, não sei sobre o que é. Ainda era sobre a questão passada, a dizer que havia uma pequena parte dos associados só é questão do problema, portanto, da questão anterior. Era sobre as touradas, mas já passou, diz ela. Era sobre a questão. Vamos ver, a Maria Inês é de onde? A Maria Inês é de Castelo Branco. É uma terra em condições. Mas era sobre a questão passada. Pronto, não sei se mais alguém tem uma última questão. Eu tinha uma questão, mas é uma questão complexa. Não sei se vale a pena. Mas deixa-me só, mas agora, só dizer uma coisa que tem a ver com estas touradas e das missas. E eu, durante a minha direção, não me lembro de alguma vez ter. Nós nunca organizámos nenhuma tourada. Íamos à tourada real e divulgávamos a tourada real, mas era só isso. E das missas, a mesma coisa. Portanto, eu já vi que há o problema só de ser uma vez, não é? Isso, olha, vocês têm que continuar a debater esse tema. Desculpa? Estás-me a chamar? Tu disseste o quê? Esta geração está muito alterada. E esta direção? Ainda mais que Anos 2020. Eu tenho aqui uma escondida no meu gasto. Bem, se calhar Francisco encerrava-os. Sim. Mas já tem uma pergunta. É uma pergunta que também já foi tocada, mas era no fundo um aspecto que acho que todos nós sabemos que é transversal e que é verdadeiro, que é às vezes há muita dificuldade em chegar a pessoas, e nós temos que nos esforçar tanto para eventos, como para núcleos, como para tudo o que envolva, no fundo, juntar novos associados, mas há muita dificuldade, por mais transversais que devemos ser ou por menos transversais, ou seja, as estratégias usadas, por exemplo, neste tema ou noutros, que estratégias é que se calhar como fundador nos darias também para conseguirmos chegar a mais gente e não só chegar a mais gente, como ter também mais associados comprometidos, mas em primeiro lugar chegar a mais gente. Olha, é um bocadinho aproveitar muitas coisas que aqui dissemos. Eu acho que primeiro tem a ver com a imagem que vocês transmitem, tem que ser uma imagem muito desempoeirada e muito livre, não é? Esta autonomia que vocês têm dentro do próprio movimento tem que também transparecer para fora. Vocês pensam, são livres, porque isso vai contra um dos preconceitos, não é? Isto aqui, os jovens aqui não mandam nada, quem manda aqui são os mais velhos, porque não acreditam que os jovens sejam capazes de fazer seja o que for. Isso também é um preconceito que existe em relação aos monárquicos. Portanto, vocês terem essa imagem muito clara e transparecerem isso para fora. E depois, aquela expressão que também se usa mais no meio espiritual, que é não terem respeitos humanos. Ou seja, vocês não têm que ter vergonha de assumirem que são monárquicos, no limite de assumirem que são portugueses, porque isto, eu lembro-me, isto era uma coisa que nós tínhamos bem clara, que é, para defender a Portugalidade,
estávamos absolutamente convencidos que era sempre pela coroa, que com a República mais tarde ou mais cedo Portugal acaba. E se calhar é interessante esse tema, vocês explorarem bem o tema do patriotismo, não é? Não ser só a questão do regime, mas ser também a questão patriótica. Defender os valores nacionais e porquê que tem que se defender o valor da autonomia nacional, não é? Temos agora há exemplos fáceis que é preciso, que se podem dar recentes. Durante o Covid foi muito importante as pessoas sentirem que pertenciam a alguma coisa, e o rei ajuda muito mais nisso. Portanto, para chegar aos jovens, tentar pegar em coisas do momento e, com os nossos ideais, tentar perceber se dá para fazer alguma conexão. Porque tanto os jovens como os menos jovens vivem o momento hoje, não é? Hoje é uma coisa, amanhã é outra. E nós temos que cavalgar um bocadinho esta onda, sabendo que os nossos valores são permanentes, a coisa não é fácil, não é? Mas tentarem fazer isso, tentar, das coisas que existem no momento, vocês tentarem chamar a atenção de que a causa monárquica tem uma resposta para isso. Porque, de facto, é sempre difícil, os jovens estão muito preocupados, o que é que eu estudo, o que é que eu vou trabalhar, o que é que eu vou fazer, quero lá saber de política em geral, quanto muito mais da questão monárquica. Em termos práticos mais técnicos, foi aquilo que eu disse há pouco, vocês, se querem ir mais longe, vão ter que fazer um grande esforço, estarem muito unidos sempre, pensarem que isto é tudo voluntariado, e se virem que há um de vós que está com muito trabalho em cima, não o deixem, porque senão ele qualquer dia, tchau. Estarem muito unidos e dessa forma poderem conseguir ir a mais sítios, porque se a responsabilidade está sempre em cima dos mesmos, aquilo mais tarde ou mais cedo vai romper. Se vocês querem chegar mais longe, tem que se ajudar muito uns aos outros. E fazer este esforço de ir aos sítios. Vivem-se coisas incríveis, eu pelo menos, quando fui aí, sempre que ia ao Porto, ou ia à Viana, ou ia à Évora, eu divertia-me muitíssimo. Para mim não era uma seca, era uma coisa muito divertida, porque havia sempre almoços e jantares, e portanto era sempre muito, muito interessante. E os núcleos académicos são fundamentais. Isso aí, seja institucional, porque pelo menos sei que a Faculdade de Direito aqui tem uns núcleos previstos institucionalmente, não é? Mas mesmo que não seja institucional, haver alguém que assuma, que tenha uma marca, saiba que aquela pessoa é monárquica, que se envolva nas coisas da Associação de Estudantes, fundamental das associações de estudantes. Eu sei que aquilo está tudo partidarizado, mas é muito importante meter lá o dedo, porque é preciso, lá está, a cena de meter o pé na porta e de ir minando. Nós temos que usar as técnicas que muitas vezes os monárquicos não usaram, que é as técnicas muito da esquerda, que é ir minando, ir infiltrando, e sem vergonha nenhuma, porque nós não temos que ter vergonha de sermos, no fundo, no limite, portugueses. E por sermos portugueses, acho que é assim que vocês pensam também, por sermos portugueses é que somos monárquicos. É verdade, sim. E mudarem o logotipo, se calhar, também. Muito bem. Era só essa pergunta, não é? Era só essa pergunta. Só? É uma pergunta. Muito bem. Vou-me juntar aqui ao Rafael, que já saiu, mas que quando se retirou agradeceu a formação. E por isso também já estamos a entrar na hora do almoço. O Diogo tem filhos, tem mulher, tem uma família. Não, tem mulher. Eu tenho 38 anos, já podia ter netos. 3 netos? Se eu estou a ter filhos agora, acho que eu nem vou ter netos. Portanto, vocês agora casam só aos 40, como eu. Muito bem. Mas muito obrigado. Obrigado, Acho que todos foi um aprendemos gosto imenso. enorme. E foi um gosto revisitar estes temas todos. Ontem à noite quase que me vinha a lagriminha para procurar coisas na internet, e fui ao meu e-mail, ver coisas antigas. Foi muito bom. Muito obrigado.